Olá, alunos! Estamos aqui para continuar o módulo 3, o módulo que trata sobre a introdução à base legal e normativa relacionada ao georreferenciamento. Nesta aula, iremos continuar tratando sobre a segunda edição da norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, a NT-GIR. E nesta aula também iremos falar sobre o capítulo 5, é um capítulo sobre levantamento, capítulo 6, que trata sobre processamento e tratamento de dados, capítulo 7, que trata sobre a apresentação de soluções, e o capítulo 8, que fala sobre memorial descritivo. Vamos introduzir aqui o capítulo 5, é um capítulo que vai ser dividido em 3 partes, devido à sua grande extensão, ele vai ficar dividido em 3 aulas. Na primeira parte, vamos tratar sobre o Sistema Geodésico Brasileiro e o Sistema Cartográfico Nacional, e também o levantamento por métodos convencionais, que são estações totais, desenvolvimentos de poligonais, poligonais de apoio e demarcação, poligonais de demarcação e levantamentos por irradiação. Considerações. Neste capítulo é abordado os tipos de levantamentos topográficos geodésicos que podem ser realizados em um georreferenciamento, bem como as características de cada um. Vale ressaltar que os padrões de precisão foram estabelecidos no capítulo 2 dessa norma pela Pamela. Então, lá no seu capítulo 2, todas as precisões que se encontram lá, os pontos coletados através desses métodos que vão ser falados aqui, devem obedecer aquelas precisões. Sistema Geodésico Brasileiro e Sistema Cartográfico Nacional. O Sistema Cartográfico Nacional adota para a cartografia sistemática terrestre básicas as escalas de 1 para 250.000 até 1 para 25.000, na projeção universal transversa de Mercator, a conhecida projeção UTM. A projeção UTM divide o planeta em 60 fusos, numerados de 1 a 60. Se considerarmos que a Terra tem 360 graus de circunferência, cada fuso possui 6 graus de amplitude. Então, como a Terra é dividida em 60 fusos, ou seja, então qual fuso está o Brasil? Aqui o Brasil possui 4 fusos, e o fuso, que diria assim, o principal, que está assim, Brasília, São Paulo, é o fuso 23. As cartas com escalas superiores a escalas superiores, exemplo, 1 para 10.000, 1 para 5.000, 1 para 2.000, não possuem regulamentação no Brasil. Ou seja, uma carta, para ser certificada pelo órgão certificador brasileiro, ela tem que ter escalas entre 1 para 250.000 e 1 para 25.000. O Sistema de Referência Geodésico Brasileiro é o Sistema de Referência Geocêntrico das Américas, o famoso SIRGAS, em sua realização no ano de 2000, então SIRGAS 2000. Continuando aqui sobre o Sistema Geodésico Brasileiro, define-se como Sistema Geodésico de Referência o Sistema de Referência Terrestre Internacional, o ITRS. O ITRS é um sistema de referência espacial que acompanha a Terra em seu movimento no espaço, portanto fixo em relação à Terra. É um sistema que fornece as convenções necessárias para que se possa calcular os parâmetros do elipsoide usado para descrever a forma da Terra. Então, aqui essa imagem aqui representa um elipsoide. O ITRS é um sistema internacional terrestre que tem como referência astros fora do planeta. Esse sistema é um sistema fixo. Esse sistema ele possibilita que possamos descobrir os parâmetros do elipsoide. Mas que parâmetros são esses? Aqui tem descrito aqui o A e o B. Então o A é o semi-eixo maior, o B o semi-eixo menor. Essa representação aqui do elipsoide é atualmente utilizado como uma forma geométrica que representa o planeta Terra. Então todos sabem que a Terra tem imperfeições, pontos altos, pontos baixos, profundidade do mar lá, ponto submerso muito profundo. Então, no geral, adota para cálculo o elipsoide como uma forma de referência. No Brasil, utilizamos o elipsoide GRS 80, o qual possui os seguintes parâmetros: o Azinho aqui representado na figura, representa o semi-eixo maior da Terra e assume o valor de 6.378.137 metros, e o F, que representa o achatamento, que possui o valor de 1 sobre 298,257, aproximadamente. Todo elipsoide
precisa que se conheça no mínimo dois parâmetros. Então, no caso, o parâmetro A, e o achatamento pode-se definir um elipsoide. No caso do GRS 80, são esses valores aqui que eu mostrei. A origem do elipsoide é o centro de massa do planeta. É necessário dizer que os dados aqui descritos, como o semi-eixo maior, o achatamento, são muito importantes na hora de se processar os dados, pois quando você insere seu trabalho, descarrega seus dados em um software, como por exemplo o Data GeoSys, o software irá então solicitar a informação de qual elipsoide se deseja trabalhar e qual sistema de coordenada. Então, no momento de selecionar o elipsoide, é necessário que selecione o GRS 80 e que confira os valores do semi-eixo maior e do achatamento para ver se o elipsoide em que se está trabalhando é o ideal, é o que o INCRA reconhece para aprovar seu georreferenciamento. Vale dizer ainda que quando se deseja pegar coordenadas de outros sistemas, de outros trabalhos, de outros levantamentos que não tenham sido feitos no mesmo dia, no mesmo local, é necessário que se confira os dados e o sistema de referência que se encontra as coordenadas para que não haja uma divergência na hora de se processar os dados. Seguindo aqui com o Sistema Geodésico Brasileiro e Sistema Cartográfico Nacional, toda base de dados geodésica indispensáveis ao trabalho de georreferenciamento deverá ser obtida exclusivamente de estações ativas, receptores de sinais de satélites do GNSS, da RBMC e RIBAC homologados pelo IBGE, redes geodésicas estaduais estabelecidas a partir do rastreamento de sinais de satélite de posicionamento e homologadas pelo IBGE, estações ativas, receptores de sinais de satélite GNSS ou passivas pertencentes a órgãos públicos ou empresas privadas, desde que homologados pelo IBGE. Neste item, estabelece qual fonte deve-se buscar as informações relacionadas ao posicionamento de GNSS. Então, todo levantamento que você fizer utilizando o GNSS, você por obrigatoriedade deve estabelecer pontos que estejam conectados a estações do IBGE ou de terceiros, de empresas privadas, desde que sejam homologadas pelo IBGE. Então, aqui citou aqui a RBMC e RIBAC, que são do próprio IBGE. Temos aqui também outras empresas privadas que fornecem esse tipo de posicionamento, esse tipo de serviço. Então, pode-se usar também bases de outras empresas, desde que homologados pelo IBGE. Levantamento pelos métodos convencionais. A norma aqui estudada define que, como sendo levantamentos pelos métodos convencionais, aqueles que usam de medições angulares de distâncias para definirem suas posições. Importante citar medições angulares e de distâncias para definir suas posições, porque isso diferencia do GNSS, do receptor GNSS, que não utiliza medições angulares para realizar as suas medições e assim definir as coordenadas. O equipamento atualmente mais utilizado para esse tipo de levantamento é a estação total. Aqui temos alguns modelos de estações totais, de uma Leica e uma Ruid. Continuando, mas o que é uma estação total? São aparelhos eletrônicos capazes de medir ângulos e distâncias, medidas estas que podem determinar coordenadas sobre a superfície terrestre. As estações totais, através de medições angulares e de distâncias de uma matemática básica, como trigonometria, você consegue definir qualquer posição, qualquer ponto, qualquer coordenada sobre a superfície terrestre. Então, as estações totais se classificam segundo sua precisão. Temos as estações totais de baixa precisão, média precisão e alta precisão. As estações de baixa precisão, elas têm os desvios padrão angular de mais ou menos de 30 segundos. As estações de média precisão têm 7 segundos de precisão angular. E as estações totais de alta precisão têm uma precisão angular de 2 segundos. O desvio padrão linear ele varia conforme a distância, como vocês podem ver pela fórmula. Vamos pegar, por exemplo, a estação total de alta precisão. Ela tem uma constante de 3 milímetros mais 3 ppm vezes d. Então, vamos por partes. 3 milímetros é uma constante do equipamento. Então, quando você pega um equipamento, uma estação total, seja ela de qual marca, ela tem lá em sua especificação se é 3 milímetros, se é 5 milímetros de padrão, ou seja, de constante do equipamento.
mais 3 ppm. O que seria ppm? Aqui na legenda temos que ppm significa partes por milhão. Então ela tem 3 partes por milhão de erro vezes d. O d seria a nossa distância em quilômetros. Então, supondo aqui como exemplo que eu fiz uma medição de 1 quilômetro. Como que eu faço essa conta para saber quanto a minha estação total está errando nesse 1 quilômetro de medida? Em uma única visada eu visei 1 quilômetro e eu quero saber quanto a minha estação está errando. Então temos lá como vai ser feita essa conta. Você vai bater na calculadora 3, que seria os milímetros, mais 3 dividido por 1 milhão vezes d. O resultado que ia se obter dessa equação é o resultado de erro que a estação obteve nesse 1 km. Isso para uma estação de alta precisão. Notem que a estação total de média precisão e baixa precisão, esses valores aumentam, significando que uma estação de média e baixa precisão, ela erra mais, assim, em 1 km ela vai ter um erro maior comparado a uma estação de alta precisão. Para a realização do georreferenciamento, sugere-se que use estações totais de alta precisão, a fim de garantir as precisões requeridas pela norma. Aí surge a dúvida, né? Eu posso utilizar outras estações, a não ser a estação total de alta precisão, para realizar o georreferenciamento? A norma sugere que se use de alta precisão, como critério de atingir, né, as precisões requeridas. Porém, você pode muito bem usar uma de média precisão, desde que se apresente os cálculos, demonstre como que foi feito as correções necessárias e se mesmo assim você conseguir atingir as precisões que a norma requer, não tem problema, você pode realizar com uma estação total de média precisão. Uma de estação total de baixa precisão, acredito que não pode usar devido à sua falta de precisão mesmo, porque uma estação de baixa precisão que erra 30 segundos angular não vai ter como você atingir a precisão requerida pela norma. Os levantamentos de controle por meio dos métodos clássicos deverão obedecer às seguintes etapas. A norma sugere algumas etapas que os profissionais que realizem esse tipo de serviço sigam, a fim de que os mesmos possam obter um melhor resultado, né? Atender às precisões requeridas, para que o serviço em si fique um pouco mais claro, um pouco mais fácil de ser realizado. A primeira etapa que a norma sugere é o planejamento, seleção de equipamentos e métodos. Nessa etapa, define com qual equipamento vou trabalhar mediante a precisão que devo atingir e o método de levantamento que eu vou utilizar. Nessa primeira etapa é uma das partes fundamentais, que é a parte que eu escolho o equipamento que eu vou utilizar. Por que isso é importante? Porque eu não vou fazer um georreferenciamento utilizando um método clássico, utilizando uma estação total, com uma estação total que tem uma precisão baixa. Eu não posso fazer isso porque eu não vou atingir a precisão requerida pela norma. O tipo de levantamento do método que eu irei utilizar também é muito importante, pois isso resulta na eficiência do serviço, na rapidez que o serviço vai ser realizado. Estabelecimento de pontos de controle e apoio. Define-se por onde vai passar o poligonal e o tipo de poligonal que será utilizado. Como exemplo, temos poligonal em quadradas e fechadas. Nessa segunda etapa, estabelecer os pontos de controle. Que seriam esses pontos de controle? Seriam os pontos da sua poligonal que estariam rastreados por um equipamento GNSS. E o tipo de poligonal que eu vou estar utilizando, que eu vou estar descrevendo no terreno, é muito importante, porque eu não posso simplesmente fazer uma poligonal aberta. Por que eu não posso fazer uma poligonal aberta? Porque a poligonal aberta na topografia ela não te permite obter os resultados, os fechamentos angulares e lineares. Então esse tipo de poligonal não pode ser usado no georreferenciamento de imóveis rurais. Apenas poligonais enquadradas ou fechadas. O que seriam poligonais enquadradas? Supondo que temos um terreno onde eu pretendo fazer um levantamento e um trecho do terreno passa sobre uma nascente. Em volta dessa nascente tem uma vegetação bastante densa. Então vai ser um local onde eu terei que abrir picadas para passar com o equipamento, colocar vértices ali dentro, porque tem pontos de visa, pontos de interesse ali dentro. Eu não consigo pegar com um GNSS,
e eu vou utilizar a estação total. Tudo bem, só que minha poligonal ela tem que ser referenciada através de um sistema de referência. Poderia ser o Cirrus 2000, por exemplo. Então eu tenho que rastrear ela com GPS. Mas como que eu vou rastrear os pontos, sendo que não dá sinal de GPS? Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma poligonal enquadrada, onde eu rastreio 2 pontos antes dessa vegetação densa, passo a minha poligonal com os meus pontos de interesse, utilizando a estação total, e lá do outro lado eu rastreio mais 2 pontos, que será o meu fechamento. Então, a poligonal enquadrada, eu parto de 2 pontos rastreados e chego em outros 2 pontos rastreados. Esses 4 pontos me permitem fechar a poligonal, calcular os erros, tanto angulares quanto lineares, e resolve o meu problema. A poligonal fechada, a grande vantagem dela é que ela sai de um ponto e volta dele mesmo. Então, bastando assim eu ter 2 pontos rastreados, e ao invés de 4, né, no caso da poligonal enquadrada, eu tenho menos pontos rastreados e me permite também achar o fechamento angular e linear para fazer esse levantamento. Seguindo aqui, temos o cálculo e ajustes. Depois da escolha do equipamento, realização do trabalho de campo, eu vou tratar os meus dados. Cálculo e ajuste, onde se define o tipo de ajustamento a ser realizado e como será feita a correção dos erros. Então eu trabalhei, coletei os dados, descarreguei meu equipamento em um software. Gosto aqui de citar o Data Geosys, que é um software bem completo, e também tem várias funções de georreferenciamento. Consigo trabalhar facilmente com receptores GNSS e estações totais dentro dele. E essa parte de cálculo e ajustes, eu consigo ver qual que é a minha qualidade do meu levantamento, se o meu levantamento se enquadra ou não dentro da precisão requerida, para eu fazer os ajustes, se tem condições de eu fazer ajuste ou não, e por fim avaliar se o levantamento ficou bom ou não, se eu vou precisar refazê-lo. Na quarta etapa, desenho topográfico final. É o seu produto final, onde será mostrado as feições do terreno, bem como a área e perímetro. Então, depois que fez o levantamento, realizou os cálculos, eu vou plotar esses pontos em uma folha e desenhar assim em si o meu terreno, e nesse desenho eu irei mostrar meus pontos de interesse, minhas feições, e bem como a área e o perímetro e confrontantes também, né, que é importante num georreferenciamento. E por fim eu tenho um relatório técnico. O que seria esse relatório técnico? Seria o documento com os dados da estação e a demonstração dos cálculos. Não adianta eu apenas realizar o levantamento e não demonstrar os cálculos, porque para critério de norma eu preciso comprovar qual foi o método de levantamento que eu utilizei, qual equipamento eu utilizei, porque senão fica uma coisa muito vaga. A pessoa fala que teve a seguinte precisão, mas por fim a precisão que ela obteve foi uma precisão bem inferior. Então precisa desses documentos. É muito importante que esses documentos sejam entregues para que o seu georreferenciamento seja aprovado. Desenvolvimento de poligonais. A norma define que as poligonais principais, as que vão servir de base para os cálculos e definir a qualidade do levantamento, isso num caso de levantamento utilizando uma estação total, devem se desenvolver sem mudanças bruscas de direção, ângulo e ângulo de deflexão maior que 60 graus, tendo em vista minimizar os erros de orientação. Mas aí vem a pergunta, o que é ângulo de deflexão? Deflexão é o ângulo horizontal que o alinhamento avante forma com o prolongamento do alinhamento a ré para um aparelho estacionado, nivelado e centrado com perfeição em um determinado ponto de uma poligonal. Na elaboração das poligonais, as medições angulares deverão ser tomadas em sentido horário e o controle de azimuth deverá ser rigorosamente observado. Esse texto é retirado direto da norma, e como aqui ficou um pouco confuso, achei melhor trazer aqui um desenho mostrando como funciona esse ângulo de deflexão. As pessoas perguntam o que é deflexão, como que na prática eu trabalho dessa fórmula que a norma sugere. Então eu vou explicar aqui. Supondo que você está trabalhando com uma estação total e você tem que lançar um ponto avante. Supondo que sua estação total esteja no ponto 2, P2. Eu estacionei em P2, fiz a ré em P1.
correto? O ângulo de deflexão começa aqui, P1, P2. Esse é meu alinhamento principal. Então a norma fala que deflexão é o ângulo horizontal que o alinhamento avante forma com o prolongamento do alinhamento a ré. O que é meu prolongamento do alinhamento a ré? É essa linha tracejada em vermelho. Eu tenho o meu P2, eu prolonguei o alinhamento P1, P2, continuei ele aqui, essa linha vermelha que vocês podem perceber. Em seguida, ela fala que o ângulo de deflexão deve ser de 60 graus. Então, eu vou contar 60 graus a partir deste alinhamento. Que alinhamento? O prolongamento do meu alinhamento a ré. Então, em um caso de campo, que eu estacionei, eu posso colocar esse P3 no lugar que eu quero. Nesse local aqui eu posso estar lançando a minha avante. Como que você vai responder isso? Você, operador da estação total, está em P3. Se o seu ângulo à direita, contado a partir da direita, nessa direção, for maior que 120, você pode colocar seu ponto. Então, se ele estiver entre 120 e 240, por que 240? Porque senão o seu ângulo ficará muito fechado no sentido contrário. Então, eu tenho que ter um ângulo entre 120 a 240 contado a partir da direita para lançar o meu ponto avante. Então, em tese, é isso, essa parte aqui da deflexão. É um ângulo de 60 graus contado a partir do alinhamento a ré. Nada mais, nada menos do que isso. Então, eu tenho meu alinhamento, 60 graus à direita, 60 graus à esquerda, meu ângulo máximo que eu posso obter segundo a norma e para lançar a minha avante. E é basicamente isso, é bem simples. O que confunde um pouco é as definições, os termos utilizados, mas em tese é isso. Poligonais de apoio à demarcação, classe C3. Esse tipo de poligonal não é utilizado para fins de definição da precisão e qualidade de serviço. Sua principal função é servir de base para as irradiações e também aumentar a qualidade dos pontos de levantamento, gerando mais informações sobre a área de interesse. As poligonais de apoio à demarcação precisam ser amarradas em comum com uma poligonal de classe de precisão maior, C1 ou C2. Uma observação aqui, as classes C1, C2 e C3 serão definidos no item 5.4 desta norma. Então, isso aqui ainda vai ser falado, quais são as classes de precisão, C1, C2, C3, isso ainda vai ser falado. Temos aqui o exemplo de uma poligonal fechada. Por que eu sei que ela é fechada? Ela sai de um ponto e volta nele mesmo. Essa poligonal está amarrada, ou seja, ela está em comum com os pontos de precisão classe C1, C2. O que seria esse ponto de classe C1, C2? Seria aqui o meu A e o meu P1. P1 que é coincidente com o meu P8. Temos aqui P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. P1 coincidente com P8. Eu tenho aqui um poligonal fechado, supondo que aqui o meu ponto A eu utilizei um receptor GNSS para coletar os dados, as coordenadas dele, seja por um método pós-processado, stop and go, RTK. Esses métodos serão citados à frente, não importa agora para o que a gente precisa. O que importa é que eles foram coletados com um receptor GNSS que tem classe C1 C2. Aqui, essa poligonal ela não serve como base para os cálculos que vão avaliar a qualidade do meu levantamento, a precisão do meu levantamento. Ela não serve para isso. A função dela é servir de base para as irradiações. O que seria isso? Eu fechei essa poligonal com a estação total e supondo que esse quadrado ao redor aqui seja os limites do meu terreno. E aqui eu tenho uma obstrução aqui, uma mata densa aqui, e o meu limite da minha propriedade está bem nesse vértice aqui, superior direito da figura. Eu posso fechar essa poligonal, estacionar a minha estação total aqui em P4, fazer ré em E3 e coletar esse ponto. Mas é importante que essa poligonal seja definida com um certo critério de precisão para que os meus pontos de interesse possam ser
bem calculados, as coordenadas deles possam ser bem definidas, ou seja, meu erro seja pequeno. A poligonal de apoio à demarcação, em tese, é isso, em base é isso, é bem simples de ser entendido, basta fixar essa parte grifada. Não é utilizada para fins de definição de precisão e qualidade de serviço. Sua principal função é servir de base para as irradiações, também aumentar a qualidade de pontos de levantamento. Seguindo aqui, as poligonais de apoio e demarcação desenvolvidas e estabelecidas de acordo com esta norma deverão ser ajustadas pelo método dos mínimos quadrados. Mas o que é método dos mínimos quadrados? Algumas pessoas sabem o que é, outras pessoas que não sabem ficam na dúvida. Resumindo aqui bastante o método dos mínimos quadrados, o método dos mínimos quadrados é um método estatístico que ele tem algumas formas de se calcular. As formas, por exemplo, tem o método paramétrico, que é o mais utilizado nessa forma, mas isso não vem ao caso agora. Ele serve para calcular um ponto, uma coordenada de um ponto, para saber se o desvio padrão daquele ponto ficou bom ou não. Ou seja, se aquele ponto tem um erro grande ou pequeno na sua coordenada. Lembrando que esse erro tem que estar de acordo com o que é estabelecido pelas normas. Essa tabela é retirada da norma, da segunda norma técnica, e também se encontra na NBR 13133. Então aqui ela define alguns padrões, algumas especificações para realizar as poligonais de apoio e demarcação. Esse tipo de medição, esse tipo de poligonal, utiliza a medição angular horizontal do método da repetição, ou seja, você vai realizar uma medição 4 vezes, como está especificado aqui, número mínimo de repetições 4. E o instrumento de classificação, você vai entrar na NBR 13133 e ela está na classe 3, na tabela 3. O que é essa classe 3? Essa classe 3 é uma classificação dada pela NBR 13133, que é onde nessa norma, nessa NBR, ela classifica os tipos de levantamento e as suas respectivas precisões. E a poligonal de apoio e demarcação está na classe 3, na tabela 3, que tem uma precisão alta de mais ou menos 3 milímetros por quilômetro. Aqui a diferença máxima entre leituras recíprocas na série, ou seja, você leu um ponto, depois leu ele de novo, a diferença não pode ser maior do que 20 milímetros mais 1 ppm vezes d. Quando você vai analisar os seus resultados coletados em campo, você tem que analisar isso. Você realizou a leitura 1. Quando você realiza a leitura 2, a sua medição linear não pode ser maior do que essa, 20 milímetros mais 1 ppm vezes d. Essa continha já foi explicada lá atrás, na classificação das estações totais, como que faz. É controle de refração atmosférica, leitura estimada da temperatura, então você tem que especificar lá no seu equipamento qual a temperatura aproximada no momento e a sua pressão atmosférica no local. Esses dados influenciam nas constantes do equipamento que vão calcular as distâncias que está sendo lida. Continuando aqui, poligonais de apoio e demarcação classe C4. Tem por finalidade a demarcação dos limites do imóvel a ser georreferenciado. Para uma poligonal ser classificada como poligonal de demarcação, seus vértices devem definir o limite do imóvel, ou seja, a poligonal que se desenvolve sobre a divisa do imóvel, divisa do terreno. Então eu tenho um terreno a ser levantado, um terreno a ser georreferenciado, e eu pretendo ali realizar a medição utilizando a estação total. Porém, nessa classe de demarcação C4, eu tenho por obrigatoriedade a minha poligonal ser a minha própria divisa. Então eu coloquei os marcos nas divisas e estacionei a minha estação total em cima dos marcos. E eu tenho a minha poligonal passando em cima da minha divisa. Deverá também essa classe partir de 2 pontos distintos e chegar em outros 2 pontos distintos, a poligonal enquadrada, sendo esses definidos por um receptor GNSS. Então aquilo que eu falei lá atrás sobre a poligonal enquadrada, ela sai de 2 pontos referenciados, utilizando um equipamento, um receptor GNSS, e chega em outros 2 obtidos através de receptor GNSS. Aqui está uma tabela descrevendo como essas leituras, essas medições devem ser tomadas. As leituras angulares devem ser pelo método da repetição, como da classe C3, falado agora há pouco.
o instrumento de classificação. Como que eu vou saber se as minhas precisões, qual é a minha precisão que eu devo atingir? Está na NBR 333, a classe C2, na tabela 3, que é uma precisão média de mais ou menos 10 milímetros por quilômetro. Número mínimo de repetições, 2 repetições. Medições dos lados, como diferença máxima entre as leituras recíprocas, de 20 milímetros, mais 1 ppm vezes D, também como já falado. E o controle de refração atmosférica, também já foi falado, temperatura estimada no local, leitura estimada na pressão atmosférica. Poligonais por irradiação. Tem por finalidade levantar os vértices que definem os limites do imóvel rural. Diferente das poligonais de demarcação, essa poligonal é utilizada para levantamento dos limites, porém, suas estações não são os limites. Então, temos aqui uma poligonal que é utilizada, ela pode ser interna ou externa ao terreno, e em cima dessa poligonal eu vou estar atingindo o meu limite. Então, eu estaciono o meu equipamento em cima desses vértices dessa poligonal e eu realizo leituras nas minhas divisas. Essa poligonal deve partir de estações de classe C3 e do ponto, ou de pontos de classe C2, C1 ou C2. Aqui tem a tabela falando das descrições, como elas devem ser realizadas. Comprimento máximo da irradiação, 3 km. Medição angular horizontal, eu tenho que ser pelo método do visada simples, ou seja, eu viso o alvo uma vez só. Classificação da estação, classe C1 na tabela 3, que está lá na NBR 333. Leitura estimada da temperatura e leitura estimada da pressão. Isso aí são dados que você tem que inserir na estação. Seguindo aqui, poligonais por triangulação. Entende-se por triangulação o procedimento em que se obtém figuras geométricas a partir de triângulos justapostos ou sobrepostos, formados através da medição dos ângulos subtendidos para cada vértice. Ocasionalmente, alguns lados são observados para o controle de escala, sendo todos os demais calculados a partir das medidas. Finalidade: o desenvolvimento da triangulação para fins dessa norma objetiva estabelecimento de redes de apoio à demarcação. C3. Do perímetro do imóvel rural a ser georreferenciado. Ressalta-se que o processamento dos levantamentos pelo método da triangulação clássica deverá ser obrigatoriamente ajustado pelo método dos mínimos quadrados. Fica vedada a distribuição ou compensação de erros para este método. Esse método é um método um pouco mais complexo, é um método que demanda assim, bastante técnica e perícia na hora da coleta dos dados. No próximo slide eu vou mostrar o esboço da triangulação e como que é realizada assim em si. E nesse processo e nessa forma de levantamento utilizando a triangulação, o método de ajuste deve ser obrigatoriamente o método dos mínimos quadrados, que é o método estatístico, como eu já falei, e ele é bem completo e não pode realizar distribuição ou compensação do erro. O que seria essa distribuição do erro? Supondo que eu tenho uma poligonal de 5 lados e eu errei ali 25 centímetros, 25 segundos, ou seja, uns 5 segundos para cada estação. Eu não posso simplesmente fazer essa distribuição, compensar 5 segundos em cada estação e pronto, minha poligonal fechou. Não posso fazer isso. E o método dos mínimos quadrados, na sua fórmula, ele atribui pesos específicos para cada estação. Pode ser que a sua estação, que errou 5 segundos, tenha uma influência menor no erro do que uma estação, no erro total da poligonal, do que uma estação que errou 2. Isso aí é analisado na fórmula do método dos mínimos quadrados e corrigido. Para fins desta norma, a triangulação consiste basicamente em determinar o que? Valores conhecidos ou dados, coordenados dos 4 pontos da classe C2 ou C1. Aqui temos o φ lambda de 4 pontos. Φ lambda de A, φ lambda de B, φ lambda de G e φ lambda de H. Correto? Então, através do conhecimento dessas 4 coordenadas, eu vou estar utilizando observações horizontais, apenas ângulos horizontais, para determinar as coordenadas do ponto C, D, E e F.
Então, eu utilizo leituras angulares, vou fazendo nesse sentido aqui. Eu conheço o ponto A e o ponto B, então eu sei essa distância aqui. Eu leio o ângulo à direita até o alinhamento B, o ângulo à direita até o alinhamento D, depois eu estaciono em B, pego o ângulo à direita até o alinhamento que vai em C e o ângulo direito que vai até o alinhamento em D, e através disso sucessivamente eu vou realizando todas essas leituras angulares que vocês podem ver na imagem. Então eu tenho que ter todas essas informações de ângulos, correto? E com essas informações, através de equações matemáticas utilizadas na topografia, eu consigo determinar φ lambda de C, φ lambda de D, φ lambda de E e φ lambda de F, que são meus pontos. Então aqui funciona como se fosse uma poligonal enquadrada, né? Eu saio de dois pontos e chego em outros dois pontos, porém o método que eu utilizo aqui é triangulação, ou seja, apenas leituras angulares. É necessário que se faça essas leituras angulares com o maior critério possível para que meu erro final, minha precisão do meu levantamento seja bem feita. E também necessita de muita atenção na hora de equacionar esses valores para que não haja um erro grosseiro nessas equações, né, nesses cálculos. Continuando nosso capítulo 5, ainda tratando sobre levantamentos, vamos entrar na parte de levantamento pelo método de GNSS. Contudo, essa parte do capítulo 5 não será abordada agora, e sim no Manual Técnico de Posicionamento. Tendo em vista que o Manual Técnico de Posicionamento é mais recente do que a segunda edição da norma técnica, uma vez que o manual foi publicado em 2013 e a norma técnica em 2010, no manual alguns dados já estão atualizados com relação ao tipo de posicionamento pelos métodos aqui descritos. Então não faz sentido, não vemos o porquê de trazer informações aqui que já estão obsoletas, que já estão ultrapassadas. Por isso resolvemos tratar apenas do levantamento pelo método de GNSS apenas no Manual Técnico de Posicionamento. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.